Eu dobro os joelhos diante do Pai. Dobrar os joelhos diante do Pai. Meu irmão, minha irmã. Dobrar os joelhos diante do Pai significa colocar-se em oração. Mesmo que você, por algum motivo de idade ou de saúde, não possa se ajoelhar, dobre o coração diante de Deus. Porque não adianta nada ter o joelho dobrado e o coração orgulhoso. Nós vamos ouvir isso no evangelho desse final de semana. Jesus nos dizendo que aquilo que torna o homem impuro não é o que entra, mas sim o que sai do seu coração. Dobrar os joelhos é um apelo do apóstolo São Paulo para que você e eu sejamos adoradores do Pai em espírito e em verdade, como bem disse Jesus à samaritana. E dobrar os joelhos diante do Pai é reconhecer a grandeza infinita de Deus e a nossa pequenez diante dele. E pequenos que somos diante de um Pai tão imenso, confiar no seu amor. E olha que lindo. Ao adorarmos o Pai, Cristo habita no nosso coração. E diz o apóstolo São Paulo que o cristão precisa estar enraizado e alicerçado no amor de Cristo. Como você vai plantar uma árvore em um terreno cheio de veneno? Você vai lá, mexe a terra, soca veneno em tudo e vai lá e planta a árvore. Morre. Quem não enraiza a sua vida em Cristo, morre. Porque só Cristo é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos ter vida plena, vida em abundância, nos perguntemos: onde estão as raízes da minha vida? Está enraizada a minha vida na Eucaristia, na palavra de Deus? Só pode produzir frutos de Cristo quem está enraizado em Cristo. Dona Lourdes, lá no quintal fantástico da senhora, que a senhora planta de um tudo, lá tem pé de caju? Tem. E o pé de caju da senhora dá mamão? Não. Como não? Não, porque é caju. Tá vendo, minha gente? Como é que eu quero que a minha vida produza frutos de santidade se eu não estou enxertado, se eu não estou enraizado também numa vida santa? Não pode um pé de caju dar mamão. Então eu preciso firmar as minhas raízes em Cristo, na Eucaristia e na palavra, para que a minha vida possa produzir os frutos do amor de Cristo. E à medida que a gente vai enraizando no amor de Cristo, nós vamos conhecendo esse amor que supera todo conhecimento. Esse amor que supera todo conhecimento. Ter a certeza do amor de Cristo vale mais do que ter a parede cheia de diploma. Um instante vivido no amor de Cristo nos permite conhecer muito mais de Deus do que anos fazendo doutorado, pós-doutorado. Pensemos aí em tantos irmãos nossos, analfabetos nas letras, porém doutores na espiritualidade. Gente simples, que talvez nunca colocou o pé numa faculdade de teologia, mas se você vê com aquela fé profunda, pensemos aí nas nossas avós, os nossos pais, gente tão simples do nosso dia a dia, mas com uma fé tão enraizada em Cristo Jesus, que dá até gosto de estar do lado de gente assim. E assim, nós conheceremos e permitiremos que a força de Deus atue em nós. Olha que lindo!
Quem é Deus? Deus é aquele que, agindo em nós, é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Quantas coisas Deus lhe concedeu, meu irmão, minha irmã, e que você nunca pediu? Tiremos o nosso dia de hoje, agora são exatamente 8h40 da manhã. Nós que já acordamos cedo, tudo, pedimos a Deus sabedoria, graça, saúde, fortaleza. Mas ninguém, quando acordou, falou assim: Senhor, dai-me oxigênio no nariz. Ninguém pediu, mas Ele deu. Duvido que alguém, por exemplo, nós três que estamos aqui no estúdio da rádio, Dona Vera, Dona Lourdes e eu, nós não pedimos a Deus na nossa oração hoje da manhã: Senhor, faz meu coração bater. Não, a hora que a gente perceber, já estava lá, tuque, 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 tuque. Deus faz por nós muito mais do que a gente imagina e muito mais do que a gente pede. Porque Ele é o Pai da providência e conhece as nossas necessidades. Aquelas que nós percebemos e aquelas que nós nem nos damos conta. E que sem o auxílio de Deus, nem vivos estaríamos para fazer uma reflexão tão profunda como essa. Por isso, meu irmão, minha irmã, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Belo Amor, eu peço que a minha vida e a sua vida estejam profundamente enraizadas e alicerçadas em Cristo. E assim, com as nossas vidas enraizadas e alicerçadas em Cristo, possamos produzir os frutos de Cristo para que esse mundo seja também mais santo e mais cristão. Prossigamos a meditação desse livro tão profundo, O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, hoje meditando o capítulo 19. Na meditação, enquanto ainda sofres as tentações dos defeitos carnais, não deves pensar sobre certos pontos que muitos livros propõem como remédio a essas tentações. A consideração da vileza desse vício, da sua insaciabilidade, dos desgostos e das tristezas que se lhe seguem e dos perigos que eles acarretam à saúde e à honra, e coisas semelhantes. Meditar sobre isso enquanto duram as tentações não é seguro meio de as vencer. Antes, podem até causar dano. Enquanto a inteligência medita sobre esses pensamentos, corre o perigo de deleitar-se neles e consentir no deleite. Por isso, o verdadeiro remédio é fugir, não só desses, como até dos pensamentos contrários que vierem à mente. A meditação que farás para venceres essas tentações será sobre a vida e a paixão do nosso divino crucificado. Se durante a meditação voltarem à tua mente, contra a tua vontade, os mesmos pensamentos, e te importunarem mais do que de costume, coisa que frequentemente acontece, não desanimarás nem deixarás a meditação, nem para lhes resistir, te voltarás para eles. Mas continuarás o mais atentamente possível a tua meditação, não te importando com aqueles pensamentos. Farás como se não fossem pensamentos teus. É o melhor meio de te opores a eles, mesmo que te fizessem contínua guerra. Concluirás a meditação com esta ou semelhante prece: livra-me, Criador e Redentor meu, dos meus inimigos, em honra da tua paixão e inefável bondade. Mas não trarás à mente o vício, porque mesmo imaginá-lo é perigoso. Meu irmão, minha irmã, eu não fiz nenhuma explicação durante a leitura, porque é mais claro que o sol do meio-dia. Só dou um exemplo no final dessa leitura.
Você imagina uma pessoa que é ladra, alguém que, como diz o seu José Roberto, esposa da Dona Lourdes, é amigo do alheio, né? Vai lá e gosta de ter as mãos leves em cima das coisas dos outros. Uma pessoa que quer abandonar o vício da ladruagem, não pode um dia falar assim, nossa gente, faz 10 dias que eu não roubo nada. Porque olha, no dia quando eu roubava, então naquele tempo, quando eu passava ali e eu pegava, aí a pessoa começa a trazer à memória o pecado que ela abandonou, aquilo vai despertando nela um desejo e fala assim, mas eu vou pegar essa tampinha dessa garrafa só para saciar minha falta de roubo. Pronto, voltou a cair na ladruagem de novo. Então, quando vier o pensamento, algum vício, pecado que você está combatendo, ocupa a tua cabeça em pensar naquele que tem poder de derrotar o vício, que é Cristo. Não fica dialogando com a tentação, não. Dialoga com aquele que te salva. Dialoga com aquele que te salva. E assim, você, com Cristo, será vencedor dos males deste mundo que desejam nos arrastar para o abismo do inferno.